Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Essa aula corresponde à base curricular do sexto ano de História. Mas antes mesmo de começar a aula, eu estou fazendo o seguinte: eu estou dando um recadinho, um pedido, uma solicitação em cima das recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde. E de que maneira são essas recomendações, professor? Muito bem. Solicitando que você obedeça ao distanciamento social, que você faça a higienização das suas mãos com álcool em gel e também utilize a sua máscara sempre, constantemente, não é? Utilizar sempre a sua máscara. Eu aqui, dando exemplo a vocês, estou com a minha. Solicito também que vocês usem para que esses números da pandemia possam ser reduzidos. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir reduzir esses números. Pois bem, dito isto, nós estamos no capítulo 4 do conteúdo de história, não é? E esse capítulo 4 corresponde ao primeiro assunto em relação ao estudo das civilizações. Isso mesmo. E essas civilizações, elas compõem um contexto de desenvolvimento, de demonstração de exemplos de um Estado organizado do ponto de vista político. A gente vai verificar como cada sociedade estava posta, não é verdade? Com cada classe, com cada grupo social. Vamos ver também a questão econômica e, sobretudo, ver como essa questão econômica está interligada com os rios, porque naquele momento a população vivia sobretudo da agricultura, e a agricultura precisa de quê? Além de um solo fértil, é preciso que exista água em abundância. Para que exista essa água em abundância, é preciso que é necessário, é importante, é fundamental que tenha-se água para dar vazão, para a utilização dessa água nas plantações que começam a ser realizadas agora com a formação e o surgimento das primeiras civilizações de forma gigantesca. Tá bom? Ok? Pois bem, já iniciamos esse processo, essas etapas de estudo dessas civilizações. Falamos sobre a Mesopotâmia, o crescente fértil e o berço da civilização. Não é? Mesopotâmia é a terra entre rios. Daí você já percebe a importância de ter um rio que favoreça a agricultura e também para o uso daquela população. Dito isto, nós vamos agora abrir o nosso livrinho na página 71. E nessa página 71, logo que chegamos nela, nós temos a oportunidade de ver, de observar um mapa. Isso, um mapa. Porque o que é que eu falei no início das aulas? Nós temos um estudo histórico, mas que ele não trabalha sozinho. Ele tem uma relação com as suas ciências auxiliares. E entre essas ciências auxiliares nós temos a geografia. Aqui, no caso específico, o estudo cartográfico. Nesse estudo cartográfico a gente vai ter a possibilidade, a oportunidade de estudar como estava posta a questão territorial
e verificar, no caso específico da Mesopotâmia, isso, muito bem, viu? Vai longe, você vai longe. A posição geográfica dos rios que vão ser importantíssimos no desenvolvimento da região da Mesopotâmia. E a gente vai estudar também na aula de hoje as invasões que vão ocorrer nessa região da Mesopotâmia, em que vários povos vão ocupar essa região. Formam um exército, atacam quem está ali administrando essa região e tomam posse daquela terra. A gente vai conhecer os sumérios, os acadianos, os babilônicos. Então, é preciso que você fique atento e atenta, preste atenção a cada etapa que nós vamos estudar hoje, vivenciar juntos hoje. Tá bom? Tranquilo? Eu me lembro bem que na última aula, na página 71, nós paramos no terceiro parágrafo. No entanto, temos agora aqui a visualização desse mapa. Olha aqui, eu vou mostrar para você, ó. A visualização desse mapa, que tem o nome aqui Mesopotâmia, que você já sabe que Mesopotâmia significa isso, terra entre rios. No caso específico, entre os rios Tigre e Eufrates. E no mesmo mapa, você já observa de cara o surgimento e o nome de algumas cidades, como sendo aqui povos que ocuparam essa região, as cidades, estados de Lagash, Uruk, Nippur e a própria Babilônia, e povos que ocuparam essa região, os caldeus, os sumérios e os acadianos. Tá bom? Tranquilo? Podemos começar? Isso. A leitura. Isso. Vou fazer uma leitura reflexiva, como gosto sempre de fazer com vocês, e a gente, com o passar do tempo que estivermos estudando, se aparecer algum termo, não é, que você talvez não conheça, o professor Rogério vai ficar aqui sempre atento para dizer a você o significado desse termo. Tranquilo? Vamos lá? Firme e forte. Isso, muito bem. Isso mesmo, viu? Terceiro parágrafo da página 71. Nesse contexto em que aldeias constituíam as cidades, que se fortaleceram formando grandes aglomerados, junção de pessoas, a Mesopotâmia apresentou uma divisão populacional baseada na localidade. Os povos que habitavam as aldeias nas regiões próximas aos rios dependiam totalmente das cidades, que exerciam controle político e econômico, garantindo a manutenção do Estado. Aqui nós temos esse mapa que eu já evidenciei, não é? A localização geográfica aqui dos rios Tigre e Eufrates, das cidades que são chamadas de cidades-estados, não é? Cidades independentes entre si, que uma não depende da outra, ela é independente, ela não precisa da outra para nada. Ela tem o seu governo, ela tem a cobrança de impostos, ela tem a forma de se organizar socialmente, ela tem essas características, não é? É bom deixar bem claro, tá bom? Saindo agora, vamos acompanhando, saindo agora da página 71, indo para a página 72, nós temos aqui uma situação importante, não é? Que eu vou deixar para vocês realizarem essa tarefa em casa, não é? Tarefa de casa, a página 72.
Pronto. Tarefa de casa. Ainda na página 72, nós temos um subtítulo que vai exatamente descrever para a gente como estava organizada aquela sociedade, como estava organizada do ponto de vista político a Mesopotâmia. Vamos lá? Vamos lá? Isso. Entre aí na nossa espaçonave para que a gente possa, não é, na nossa máquina do tempo, digitar o ano e vamos agora para conhecer a Mesopotâmia de perto. Convido vocês, venham comigo. Como é que estava organizada a Mesopotâmia? Olha aí, preste atenção. A organização, 72 aí, política dos povos mesopotâmicos sempre foi instável. O que significa isso, estável aí? Significa que em algum momento estava tudo muito bem, tudo tranquilo, não havia conflitos. E de repente tudo mudou. Começaram a haver conflitos, situações de desgastes, mudanças. Então, é uma característica da organização política dessa região. Muita mudança. Preste atenção aí no serviço, hein? Pois inicialmente eles estavam estruturados em várias cidades e estados autônomas. Autônomas significa que não depende uma da outra. Ela toma a decisão que quiser, não é? Ela tem seu próprio governo, sua própria forma de administrar. Com o passar do tempo, viram a necessidade de se unir e melhorar suas defesas por conta das constantes invasões de outros povos, especialmente nos períodos de guerra. Melhorar as defesas. Nesse período aqui havia uma grande possibilidade de um povo atacar o outro, formar um pequeno exército, construir armamentos de acordo com a característica daquele período e entrar em conflito. Deu para entender? Cada cidade-estado mesopotâmica controlava a sua política, tinha seus campos de plantações, sua economia e divisão social. A economia surgida do comércio de trocas a partir de excedentes da agricultura estabeleceu uma relação entre os povos. A partir de excedente da agricultura. O que é excedente, professor? Excedente quando você produz algo a mais. Aquilo que sobrou é chamado de excedente. Perfeito? Anota aí. Excedente é aquilo que veio a mais, de sobras, a produção que veio além daquilo que estava esperando. Perfeito? Posso prosseguir? Tranquilo? Muito bem. Nesse contexto, já na página 73, nesse contexto político, econômico e na dependência geográfica da proximidade de rios, pois o clima era quente, semiárido, passou-se a dividir a Mesopotâmia em duas partes. A Alta Mesopotâmia, olha aí a divisão, hein? Eu falei a vocês, contexto histórico, os fatos históricos, os historiadores, foi o que eles fizeram? Isso, muito bem, não é? O tio já falou a vocês algumas vezes. Fizeram essas divisões para quê, professor? Isso, muito bem, para facilitar a nossa vida em termos de aprendizagem do conteúdo histórico. Fizeram o quê, professor? Dividiram. Começou esse hábito de dividir os fatos históricos. Deu para entender? Vamos lá? Isso. A Baixa Mesopotâmia fica no sul. Norte em cima, sul embaixo. Olha aqui. Localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Os povos que viviam nessa região tinham de conviver com os transtornos causados pelas enchentes e vazantes dos rios. Não é? Iam conviver com essa situação de enchente e vazando, o rio estava vazando. A história da Mesopotâmia
pode ser dividida em 5 fases distintas, de acordo com os povos que fundaram civilizações, atenção, e que estabeleceram o seu domínio na região centralizadora. Foram eles, os povos que fundaram essas civilizações com poder centralizado. O que é o poder centralizado, professor? Quando tem um único governante ali administrando. Então, foram eles que foram povos civilizadores aqui: os sumérios, acadianos, babilônios, assírios e caldeus. Foram eles. Deu para entender? Esses povos são povos civilizatórios, são povos civilizados que vão colaborar para o desenvolvimento, para o desenvolvimento da Mesopotâmia. Prosseguindo nosso conteúdo, já observamos de imediato também, ainda na página 73, muito bem, meu querido, muito bem, minha querida, isso mesmo, viu? Muito bem. Por volta de, diz assim, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, os sumérios vindos do planalto do Irã fixaram-se às margens do rio Tigre e Eufrates, na parte sul da Mesopotâmia. Nessa região deram origem à primeira civilização de que se tem notícia na história. Ponto. Esse povo buscou construir suas cidades, principalmente Ur, Uruk e Lagash, que são cidades independentes entre si, em locais montanhosos, onde pudessem aproveitar defesas naturais para dificultar a chegada de povos invasores. Nas partes baixas, ou seja, próxima aos rios, desenvolvia atividades agrícolas tanto para a subsistência quanto para o comércio. O que é subsistência, professor? Era o alimento que era produzido para eles consumirem, para aquele povo consumir, para dali tirar o seu sustento. Não era para vender, inicialmente não. A prioridade era ter esse alimento para o próprio consumo, que eles pudessem consumir esse alimento. Baseado na troca do excedente de produtos domésticos por outros que não eram cultivados. A organização política dos sumérios consistia de cidades-estado autônomas e independentes, cada uma com suas próprias características cotidianas. Mas depois foram unificadas e houve estabelecimento de um líder político escolhido pelas próprias cidades-estado, como se fosse uma confederação. Não é? Outros povos que se estabeleceram na região não fugiam a essa regra. Então, a gente percebeu aí o surgimento de várias cidades-estados que eram autônomas, independentes entre si e tinham um líder político que ele centralizava todo o poder, concentrava o poder nas suas mãos. E aí você tem que ficar atento, hein? Por favor. Outros povos que se estabeleceram na região não fugiram a essa regra. Cada cidade-estado mesopotâmica tinha seu líder, que exercia o poder político e religioso, chamado de patese, uma espécie de rei sacerdote. Olha aí. Então, esse líder político e religioso ganha o nome de patese, uma espécie de rei sacerdote. O patese tinha poder absoluto, inclusive sobre a economia, determinando as construções de obras públicas, como canais de irrigação. Assim como a maioria das sociedades da antiguidade, os sumérios eram politeístas. Os sumérios eram politeístas. Venha perguntar, professor,
O que significa politeístas? Me diz aí que eu esqueci agora. Vou dizer a você, meu querido, agora, na hora, feito caldo de cana. Politeísta significa a crença, acreditar em vários deuses. Tá bom assim? Crença em vários deuses. Isto é, acreditavam em vários deuses, geralmente atribuídos a fenômenos da natureza. Os sumerianos entendiam que os deuses eram representações das imperfeições humanas, com seu lado bom e seu lado ruim, e deveriam ser cultuados para que se resolvessem os problemas terrenos. Cada cidade-estado da Suméria possuía o seu próprio Deus. Tá bom? Vamos avançando aqui. Isso, muito bem, meu querido, minha querida. Parabéns, viu? Vamos avançar nesse passeio histórico que é feito sempre em nossas aulas, não é? Passear e conhecer, vamos voltar no tempo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O que é que temos aqui? 74. Um aspecto marcante da civilização suméria foi a criação de uma escrita baseada em símbolos, chamada pelos historiadores de cuneiforme. Essa escrita é considerada uma das primeiras formas de comunicação escrita da humanidade. Baseava-se em símbolos cunhados com estilete em tabuletas de argila crua e mole, daí o nome de cuneiforme, que depois eram levadas ao sol para secar. Então a escrita era feita com material de argila crua e depois colocada no sol para secar. Muito do que se sabe desse período se deve aos escritos cuneiformes, principalmente dos templos religiosos. Os acádios, os acádios, aí, 74 ainda. Os sumérios viviam em cidades-estado e eram, em sua maioria, rivais entre si, pois tinham estruturas políticas, religiosas, econômicas e sociais diferentes. Os confrontos entre essas unidades políticas aconteciam na busca de controle e domínio territorial, o que, em consequência, enfraquecia a unidade e as bases de defesa. Essa situação facilitou a invasão de outros povos, especialmente os chamados acádios, ou chamados de acadianos. Quem eram os acadianos? Vamos lá entender. Eram povos, ainda na página 74 aí, eram povos nômades, vindos da região da Síria, em busca de locais em que tivessem condições adequadas de vida. Seu objetivo era conseguir terras férteis com acesso à água. Sendo assim, invadiram pelo norte da Mesopotâmia em direção à parte sul, onde conquistaram cidades sumerianas, as cidades-estados sumerianas, por volta de 2400 a.C. Esse processo de invasão e controle político da Suméria atingiu seu auge com o rei Sargão I, que em 2330 estabeleceu um Estado unificado, considerado por muitos historiadores como o primeiro da história. Como era comum na antiguidade, os constantes movimentos de invasão de outros povos afetaram o período de dominação acadiana. Os próprios acadianos invadiram a Suméria, mesmo com a centralização de poder em um Estado unificado. Os acádios dependiam da força de suas cidades-estado, antes sumerianas, para resistir principalmente à invasão dos povos guts, oriundos da região da atual Armênia. E apenas uma cidade resistiu a essa invasão, que foi Ur, vencendo os guts, o que fortaleceu muito politicamente. Por volta do ano 2000 a.C., o Império Acadiano
perdeu a hegemonia das cidades-estados e teve início a fase conhecida como Império, o primeiro Império Babilônico. Para falar do primeiro Império Babilônico, nós temos ainda um exercíciozinho na página 75. Na página 75. Temos um mapa aqui também na página 75, ó. Esse mapa aqui, ó, que esclarece, deixa bem claro para a gente como se deram essas invasões que acarretaram com a vitória dos acadianos sobre os sumerianos. Tá bom? E eu ainda quero retornar para a página 74. Vá lá, pegue seu marcador de texto, pegue seu lápis, para fazer o seguinte: você destacar esse primeiro parágrafo aqui, ó. Os sumérios, na página 74 aqui, ó. Os acádios, os sumérios até acadianos. Os sumérios até acadianos, tá bom? Ainda na página 74. Presta atenção aí no serviço, presta atenção. Na página 75, após o mapa, logo embaixo do mapa, nós verificamos aqui que tem uma questão a ser feita. Vamos fazê-la? Vamos lá? Muito bem. Diz assim: praticando conhecimento, atenção. Faça uma breve análise das condições que levaram a Mesopotâmia a ter uma organização política marcada por uma grande instabilidade. Grande instabilidade. Como é que a gente vai responder isso, professor? Vamos lá, preste atenção aí. Diz assim: esse problema é referente à formação dos primeiros povos que deram origem às primeiras cidades, vírgula. Esse problema é referente à formação dos primeiros povos que deram origem às primeiras cidades, vírgula, como Ur, Uruk e Lagash, ponto. Estas apresentavam culturas e costumes diferentes. Vírgula, o que dificultava sua unificação. Ponto. Além disso, vírgula, a Mesopotâmia, por se localizar num lugar de passagem, além disso, vírgula, a Mesopotâmia, por se localizar num lugar de passagem, era constantemente ameaçada por outras civilizações. Vírgula, como no caso da invasão dos acadianos e a invasão dos assírios. Bem, pessoal, eu vou fazer o seguinte com vocês, também agendar a atividadezinha da página 76, tá bom? Página 76, questões 2 e 3, para que vocês possam fazer, tá certo? Entenderam?
2 e 3. A 4 e a 5 da 76 nós faremos na próxima aula. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, absorvido o conhecimento da aula de hoje do 6º ano. Um abraço forte, se cuidem, tomem todas as medidas preventivas, né, com relação à saúde, com relação à pandemia que nós estamos vivenciando em nosso país. Muito obrigado, um forte abraço. Tchau, pessoal.